Vamos lá então, professor Cristiano, Pedagogia Concursos, vamos resolver hoje questões da BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, essa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, é uma parte diversificada, ela é através do documento da resolução número 2, né, de 2017. Então, essa resolução tem artigos aí importantíssimos, na qual fala a nossa Base Nacional Comum Curricular. Na LDB, lá no artigo 26 e 36, né, falando a questão dos currículos. Então, vamos lá, vamos continuar aqui resolvendo questões, né, questão 13, sobre as 10 competências gerais apresentadas na BNCC, é incorreto afirmar. Então, vamos lá, né, um detalhe aqui importante, tá? Incorreto, não e exceto são perguntas negativas. Então, eu tenho que assinalar uma alternativa que não pertence, ela está incorreta, que é exceto. O pessoal erra muito no exceto. Isso já é uma estratégia do examinador, colocar o exceto lá no final, né, as perguntas finais, na qual a candidata já está cansada e acaba assinalando o que está correto, a alternativa que está correta, na verdade, você teria que colocar a incorreta, tá bom? Vamos ler aqui cada uma delas. Então, a letra A competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, né? Certo, né, para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, né, nossa vida, ela é complexa, do pleno exercício da cidadania, né, e do mundo do trabalho. Então, a BNCC, tanto a LDB e a Constituição, fala desse mundo do trabalho, e fala da questão da cidadania, que a cidadania, queira ou não, são os direitos políticos, né, então, por exemplo, quando falo de cidadania, você tem um direito ao voto, né, você tem um direito por exemplo, a CNH, um documento para você poder dirigir, na qual você está habilitado, né, então, essa parte, né, de conhecimentos aqui, conhecimentos, habilidades e atitudes, né, e valores, né, a gente chama de chave, né, com o E mudo, né, chave. Então, é o quê? Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, lembra, escreve aí, chave, tá? Então, essa aqui, ela está correta, ela pertence às competências da BNCC, tá bom? Vamos lá, a letra B. No ensino fundamental, as competências específicas da área estabelecidas em cada área do conhecimento, né, é importante aqui, nós fizemos a área do conhecimento, porque nós temos 5 áreas do conhecimento, tá? Não são 4 e não são 6, tá? São 5 áreas do conhecimento, tá? Evidenciam-se como as 10 competências gerais, né? As 10 competências gerais se expressam nessas áreas, né? Então, a gente tem lá as 10 competências, né? A questão da autonomia, da cultura digital, do conhecimento, né? Nós temos lá as 10 competências, né? Que está lá na resolução da BNCC, lá no artigo, né? No artigo 4, fala a descrição de cada competência, tá? Então, no caso aqui, a letra B, ela está correta, tá bom? A letra B aí está correta. Vamos lá. A letra D, né? Letra D aqui, vamos lá. Uma das competências gerais, tá? É valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural, né? Então, a gente também tem lá esse princípio na LDB, no artigo 3º da LDB, tá? Então, e detalhe, né? São práticas diversificadas, e aqui falando da questão das manifestações
artísticas e culturais. Então, é uma dessas competências, né? Ela pertence, faz parte das 10 competências. Então, a letra D, ela está correta. Ah, tá bom, professor. Então, sobrou, a que está incorreta é a letra C, né? Então, vamos lá comentar aqui a letra C. Então, as 10 competências gerais devem ser desenvolvidas pelos alunos, né? Não, gente, não é desenvolvidas pelos alunos, tá? A partir do ensino fundamental, para assegurar a informação integral, tendo em vista a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tá, tudo bem. Só que o que deixou, assim, essa alternativa errada é que ela não é desenvolvida pelos alunos, tá? Devem ser desenvolvidas pelos alunos, tá bom? Os alunos têm que cumprir, né? Tem que seguir, mas não desenvolvido pelos alunos, tá bom? Então, tem que tomar cuidado aí com os trocadilhos, tá? Incorreto, no caso, é a letra C. Agora nós vamos para 14, tá? 14 aqui. Eu falei na aula anterior, tá? Muita gente fica falando por aí que os PCNs não valem mais, né? Não estão mais validados, morreu o PCN por causa da BNCC. Não, ao contrário, tá? Ao contrário, está mais vivo do que nunca os PCNs. Inclusive, vai ser tema da próxima semana aí para a gente estar casando os dois assuntos, tá? Então, vamos lá falar sobre os PCNs. Então, considerando os parâmetros curriculares nacionais, né, que são os PCNs, no quadro das mudanças da BNCC, é correto afirmar que os PCNs, né, o que está correto aí, referente à questão dos PCNs, né, vamos lá. Deixam de ser obrigatórios, pois, por conflitarem com a base, né, sendo substituídos pela BNCC. Não foi substituído, tá? Não foi substituído. E outra coisa, deixam de ser obrigatórios, tá? Apesar que o PCN, ele não é obrigatório. O PCN não é obrigatório, ele tem uma função, tá? Ele tem uma função aí de, nesse caso, né, de como deve, no caso de uma orientação, tá? Já o DCN, as diretrizes curriculares nacionais, deve ser seguido, tá? Tudo bem? Então, nós temos aí duas negativas, tá? Vamos lá. A letra B. Tiveram as expectativas de aprendizagem substituídas por direitos de aprendizagem da BNCC. Aqui é o seguinte, tá? Substituídas, tá? Não foi substituído nada, tá? Vamos lá. Letra C. Perderam sua função no momento da edição dos DCNs. Não perdeu a função, tá? Não foi perdido essa função, tá? Vamos lá. Letra E. Foram automaticamente revogados pela portaria do MEC, que aprova a BNCC, tá? Revogado, gente, no caso foi extinguido, né? Revogado não se utiliza mais. Que já é um termo já jurídico, né? Os advogados que falam muito de revogados, né? Mas é o mesmo significado de substituído. Não foi substituído, tá? Então, no caso aqui, né, professor, então então a 14 é a letra D, Então, vamos lá. Não são tornados inválidos pela BNCC, permanecendo documentos orientadores. Então, essa é a função real dos PCNs, são documentos
orientadores, tá? Eles não são tornados inválidos, tá? Ok? Então, 14 aí é letra D. Vamos lá, questão 15, né? Então, ó, não é correto afirmar, ó, não. Então, é o quê? Negativa. Eu quero uma alternativa que seja o quê? Negativa, tá? Então, vamos lá comentar 15. Não é correto afirmar. Vamos lá. Então, vamos iniciar aqui pela letra E, tá? Vamos aqui começar pela letra E. Uma das finalidades da BNCC é contribuir com a superação da fragmentação das políticas educacionais, com o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas do governo, né? Essas três esferas do governo. Então, no caso aqui, a finalidade é contribuir com essa superação da fragmentação, tá? Das políticas educacionais e o fortalecimento do regime de colaboração entre as esferas do governo. Quais são as esferas do governo? União, estados, né, e os municípios aí. São essas esferas do governo, ou a gente chama de entes federativos, tá? Então, no caso aí, tá certa, tá? Eu quero aqui. Eu quero a incorreta, a que não pertence, tá bom? Então, vamos lá. A letra D. Trata-se de um trata-se de um documento de referência de caráter normativo, tá? Isso cai direto nos concursos, tá? Não é um caráter sugestivo, não é um caráter optativo, é um caráter normativo, tá? Logo lá no artigo 1º da resolução, tá? Vamos lá, vamos continuar aí. Define um conjunto de aprendizagens essenciais. Então, praticamente a alternativa D é o artigo 1º, que está lá escrito, tá? Então, a letra D, ela está correta, tá bom? Vamos lá. É um fruto de um amplo debate com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. A BNCC tem um propósito de contribuir com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né? Que é perfeito, né? Tá certinho. Uma coisa que eu vou falar para vocês, quando for ler as alternativas, presta atenção com as vírgulas, tá? Um trecho ali da vírgula está certo, mas outro trecho depois da vírgula, ela pode estar errada, tá bom? Então tem que ler toda a alternativa, tá bom? Vamos lá, letra D. Determina os conhecimentos e competências que os estudantes devem desenvolver ao longo da escolaridade, sendo orientado por princípios éticos, políticos e estéticos. Caramba, professor, mas onde está escrito isso, né? Isso está lá nas diretrizes curriculares, nos DCNs, tá? A questão dos princípios, tá? Então, a letra B aí, ela está correta. Ah, então tá, professor, a alternativa que está incorreta é a letra A? Sim, a letra A. Vamos lá, então. A contribuição mais significativa da BNCC é o de substituir currículos das disciplinas escolares, estaduais, municipais, à medida em que determina o que deve ser ensinado na escola. Não é o que deve ser ensinado na escola, tá? E a questão não é substituir os currículos. Tá? Pronto. Vocês já viram que essa palavra substituir, né?
ela já tem um caráter aí negativo, né? Na BNCC, igual lá, detrimento, né? São as palavrinhas negativas. Essa tabela, ela define muitas coisas, tá? Ela define muitas coisas. Aí na parte pedagógica, na parte de legislação, tá? E até os autores também, tá? Então, no caso aqui, não tem essa função de substituir, tá? Vamos lá, vamos para a questão 16 aí. Vamos lá. Um detalhe aí para vocês que estão chegando, né? E assim, vocês podem também estudar através das perguntas, só das perguntas. Então a gente tem lá as perguntas ricas. Mas, professor, o que é pergunta rica? Uma pergunta rica é onde nós temos lá 4 linhas, 5 linhas que tem toda a informação. O contexto de uma questão é o quê? É a palavra de apoio, né? É o conteúdo de apoio e a voz de comando. A voz de comando é sempre, né, a última linha ou as 2 últimas linhas que quer saber o quê? Qual é a resposta correta para isso. Só que antes a gente tem um texto de apoio. E quem não sabe fica, ai meu Deus, o examinador ele coloca uma questão que linha 16, uma questão longa para mexer com o emocional da candidata, tá? Para mexer com o emocional da candidata. É para mexer com o emocional da candidata, tá bom? Então, nesse caso, vocês podem estar estudando através das perguntas. Então, como vocês têm aí essa gama, né, de questões disponíveis, né, LDB, 400 questões, BNCC, 320, né, assim sucessivamente, vocês podem também estudar por perguntas, é apenas mais um recurso aí para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ler aqui a 16. A BNCC reconhece um problema histórico relacionado com o ensino de educação física no Brasil. Trata-se da dificuldade em estabelecer uma progressão no ensino dos temas que compõem o universo de conhecimentos que a disciplina deve ensinar nas escolas, ou seja, a BNCC propõe uma maneira de tratar essa questão ao longo da trajetória escolar, né? Então, a gente tem aí muitas perguntas críticas, né? Falando da realidade brasileira, autores também colocam perguntas críticas, né? Então, vocês podem até pegar dessas informações e colocarem nas suas redações, porque muita gente chega para mim e fala, professor, eu não sei o que eu vou escrever na redação. Então, tá aí, ó, sobre a BNCC, sobre quem vai fazer educação física, já tem um tema a discorrer na redação, tá bom? Vamos lá, então, a assinale alternativa que apresenta corretamente essa proposta, né? Então, no caso aí, eu quero o quê? Uma resposta positiva, né? Então, vamos lá. O que diz aqui a letra A? As dimensões do conhecimento, que representam níveis distintos de complexidade na relação com as unidades temáticas, estão definidas. O que foi dito lá na BNCC? Da vida complexa, né? Eu falei logo na primeira questão aqui, que nós relacionamos, que é o que a vida é complexa, não é? A nossa vida, ela é complexa. Então, existe o quê? Níveis distintos de complexidade, tá? Então, nesse caso aqui, a pergunta é crítica, então eu tenho que ter uma resposta o quê? Crítica também, né? Se eu tenho uma pergunta crítica, eu tenho que ter uma resposta crítica também, tá bom? Então, vamos lá, vamos para as outras alternativas. Letra B.
A decisão sobre o que ensinar em cada unidade temática, em cada ano da escolarização, fica por conta de cada professor. Não. Não. O professor tem que seguir o currículo, tá? Eu não posso, por exemplo, eu sou professor de matemática, eu não posso dar teorema de Tales e teorema de Pitágoras no 8º ano, entendeu? Eu não posso dar no 8º ano. O teorema de Tales e de Pitágoras é no 9º ano, tá? Então, eu posso trabalhar com a porcentagem de uma forma mais complexa no 9º ano, e lá no 6º ano, que as crianças estão saindo do Fundamental 1 para o Fundamental 2, eu tenho que fazer contas de multiplicação, contas simples de multiplicação para determinar a porcentagem. Tá? Então, eu posso ter uma conta simples de porcentagem no 6º ano e posso ter uma conta complexa de porcentagem, nível de concurso, no 9º ano, porque já viram aquilo ao decorrer dos anos, tá bom? Então, igual eu recebi hoje de uma aluna, né? Eu falei assim, para estudar matemática, gente, tem o Photomath, né? A gente tem o Photomath e tem o Mathway, né? Para estudar matemática. E aí, a aluna falou, professor, tá tão difícil matemática. Eu sei, gente, matemática é difícil, português é difícil, né? Essas disciplinas. E aí falou, olha, eu fui bater foto da questão da VUNESP, uma questão lá com texto junto, né? Porque requer o quê? Uma interpretação do texto, para você saber. Não, peraí, esse texto fala de equação do 1º grau, ou fala de porcentagem, ou fala de desconto, ou fala de teorema de Pitágoras. Então, a primeira coisa é você interpretar o problema. Na verdade, na matemática, a primeira coisa não é interpretar o problema. A primeira coisa é você saber a fórmula. Qual é a fórmula da área, né, do quadrado? Qual é o volume do cubo? Então, você tem que saber a fórmula para você saber depois ler o problema e interpretar. Seria ótimo, né? Bater a foto no problema e ele já calcular tudo. Ele calcula a fórmula. Se você der a fórmula e os números, ele calcula para você, ele faz o passo a passo da conta. Se você colocar lá uma equação do 2º grau, um sistema lineares do livro, ele vai calcular para você, porque ali é número. A gente ainda não chegou nesse nível de interpretação, né? De ler os textos das questões e ele fazer o cálculo, né? Isso, nós estamos aqui em 2020, quem sabe lá em 2040, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ele faça isso, né? Mas, por enquanto, ele faz o cálculo da fórmula, tá bom? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui, então, a letra C. Cada vez que um professor voltar a um conteúdo, deverá avaliar sua turma para decidir se vai introduzir, retomar ou aprofundar o conhecimento. Então, gente, cuidado, tá? Que o examinador, ele coloca uma alternativa que você fica na dúvida naqueles 50%. Pô, será que é o A? Será que é o C? Pô, eu acho o C, isso tem lá na minha escola, o professor faz isso, a professora faz isso. Que na verdade é o quê? É uma avaliação, a gente tem avaliação formativa, avaliação diagnóstica e avaliação somatória, né? Que é aquela que vai ser registrada a nota lá do bimestre, né? Tudo bem? Então, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, cuidado que isso aqui é uma avaliação formativa, é questão de avaliação. E nós estamos falando o quê? Nós estamos falando da BNCC, né? De uma pergunta aí, de uma questão crítica, tá? Então, no caso aqui, não é a letra C, tá? Aqui, questão de avaliar a turma, para ver se vai voltar ou vai aprofundar o conhecimento. Isso está mais detalhado. Sempre a resposta, gente,
Sempre a resposta é uma forma ampla, é uma forma universal, sempre é uma resposta ali de utopia, né? Daquilo que é perfeito, né? Algo que não acontece. Sempre as alternativas corretas é aquilo que não acontece na escola, tá? Fica a dica aí. Vamos lá, então, a letra D. Os conteúdos a serem ensinados em cada unidade temática de educação física são definidos rigidamente a cada ano em cada ano da trajetória escolar. Ah, professor, então tá certo o que você falou. Teorema de Tales, teorema de Pitágoras vai ser ali no 9º ano, então é a cada ano, né? Então, mais uma alternativa para mexer aí com a candidata. Pô, então é aquilo que o professor falou, né? Cada ano, é aquela unidade temática de cada ano da trajetória escolar, né? Então, vamos deixar aqui de stand-by, tá? Vamos lá, letra E. Os níveis de aprofundamento devem ser observados ao se ensinar uma unidade temática em cada ciclo escolar que são determinados, né? A questão dos níveis de aprofundamento que devem ser observados ao se ensinar uma unidade temática em cada ciclo escolar são determinados. Olha, gente, acontece também uma coisa, na hora de vocês analisarem, tá? A letra D e a letra D de dado e a letra E de elefante, elas estão ambíguas, tá? Estão falando a mesma coisa. É a mesma coisa, tá falando a mesma coisa. Espera aí. Não pode ter ambiguidade, tá? Não deve ter ambiguidade. Então, nesse caso, a letra D e E, elas estão ambíguas. A letra C está falando questão de avaliação. Então, se eu estou falando que na BNCC a vida é complexa, e eu estou falando que as dimensões do conhecimento, porque o conhecimento, gente, a aprendizagem é algo amplo, é algo universal, o conhecimento e a aprendizagem, tá? Então, é algo bem amplo. Então, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Cuidado que a letra D e E, elas estão ambíguas. Quando tiver ambiguidade, opa, não é essa nem aquela, porque são ambíguas. Não, peraí. Eu vou analisar a alternativa que é universal, tá bom? Beleza? Tá bom? Vamos lá, então, o 17 aí. Vamos para o 17. Espera aí um minutinho só. Opa. Vamos lá, então, vamos continuar aqui a questão 17, tá? Vamos agora, falamos da educação física, agora vamos falar um pouco da geografia, né? Já tivemos questões aí de matemática, da aula passada, né? Que também, queira ou não, entra aí no currículo, que entra na BNCC, tá? Então, vamos lá. O raciocínio geográfico é uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica-se determinados princípios para compreender aspectos fundamentais da realidade, estabelecendo relações entre os componentes físico, naturais e ações antrópicas, né? Então, aqui está falando que é o documento da BNCC, tá? Referente à BNCC. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, a BNCC, encontramos a descrição dos seguintes princípios raciocínio geográfico. Aí você vai falar, caramba, tudo bem,
foi uma prova para professor de geografia, né? Tá até aqui, 2018, o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, né? Professor de geografia, né? Mas poderia, né? Seguindo aí a base da nossa BNCC, tá? Então, vamos lá. Nós vamos seguir os princípios, raciocínio geográfico, né? Então, o que nós vamos utilizar primeiro, tá? A questão aí dos componentes físicos naturais e ações antrópicas, né? Aqui, fundamentos da realidade, para poder compreender esses princípios, tá bom? Então, a primeira coisa que nós iremos fazer aqui, tá? Nós temos que trabalhar com o que primeiro, né? Na verdade, assim, não é fazer comparações, tá? Não é logo de cara na geografia a questão de território, de mapa, né? E também não são projeções. Poderia até ser projeções, a gente ficaria aqui entre a letra B e D, tá? Vamos analisar a B e a D, tá? Aqui de projeções, analogia, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, a gente faria uma analogia, né? Algo análogo, tá? Depois, uma conexão. Depois de nós estarmos conectados, iremos fazer o quê? Uma diferenciação. Então, por exemplo, né? A questão aí, por exemplo, a América do Sul, a gente iria fazer uma questão de analogia, né, de territórios. Iremos fazer uma conexão, né, das Américas, uma diferenciação, né, diferenciação. Então, a América do Sul é diferente da América do Norte. Iríamos trabalhar com a distribuição, a extensão, né, questão de territorialidade, né, localização e ordem, tá? Eu sei que é algo assim mais específico para geografia, né, que a prova é de geografia, mas tudo na vida ou a gente faz uma analogia ou uma projeção, né? Então a letra D já seria algo direto, projeção, você aplicar, localizar, e analogia por último, quer dizer, no meio aqui, uma analogia, não, você iria aplicar primeiro uma analogia aqui, né? É igual, por exemplo, eu não sei aquela questão, o que eu vou fazer primeiro? Né? Eu não sei, eu não sei do que se trata aquele assunto, eu vou aonde primeiro? Eu vou ver aquelas alternativas que são absurdas, né? Um pouco de conhecimento que eu tenho. Isso aqui não pode, então você já elimina. Depois você vai, palavras negativas, aqui tem negativo, né? Pô, cheguei naquelas duas, no 50%. Qual é a alternativa? Então, você vai analisar qual alternativa. Então, você vai analisar aquela que tem um sentido amplo, né? Aquela que é uma utopia, né? Aquilo que não costuma acontecer na escola, né? Então, essa seria a maneira de você resolver qualquer tipo de questão, né? Assim, de humanas, né? Na parte aí pedagógica, na parte de legislação, tá? Vou colocar aqui a letra... A gente já acertaria essa pela analogia, tá? Um exemplo aqui, vou dar um exemplo para vocês, tá? Não vou falar aqui de religião, tá? Mas porque Jesus Cristo, ele é tão querido, né? Assim, tão querido pelas nações, pelos povos. Porque, se você olhar lá na Bíblia, né, a gente tem lá os 12 apóstolos, né, e eles falam da passagem, né, de Jesus, e sempre Jesus falou de uma forma de analogia, ele sempre falava uma forma de metáfora, né, ele não falava diretamente as coisas, então, aquilo tinha uma interpretação de quem
de quem dependesse, né, do grau de instrução da pessoa. Então, ele falava sempre de uma forma metáfora, né? Dê o que é de César, o que é de César, né? Eu direi com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, ele fala de uma forma, né, bem branda, suave, né, sem atacar ninguém, né? Ele fala de uma forma, e essas formas têm vários significados, né? Não poderia falar diretamente até naquela época, que as pessoas não iriam entender, né? Então, as pessoas ficavam com dúvidas ali do que ele falava, né? Tá? Então, você tem que resolver a questão sempre de uma forma, analisar de uma forma de analogia, de metáfora, tá bom? A questões de concurso, gente, questões de concurso, já vou falando aqui, é pura interpretação. No dia que eu entendi como pensa o examinador, eu comecei a acertar muitas questões, 90% da prova, 95% da prova. Eu comecei a entender como o examinador pensava, né? Pensa. Eu queria fazer da minha forma. Isso aqui é do meu jeito. Não, isso aqui é o que acontece na escola. Esquece. Se você for fazer a prova desse jeito, não faça. Você tem que resolver como um examinador, tá? E aí você vai conseguir acertar muitas questões, porque a regra é clara, né, gente? A regra é clara. Quem acerta mais, leva, né? Quem acerta mais questões tem a melhor classificação. Infelizmente, a concurso é o quê? Avaliação somativa. Avaliação somativa, através de notas, tá? Vamos lá, então, a 18 aí. A BNCC tem por propósito ser referência nacional e integrar a política nacional de educação básica, garantir o pleno desenvolvimento da educação. Com relação à BNCC, é incorreto afirmar. O que é incorreto afirmar? Vocês viram aí muitas questões aí negativas, tá? Cuidado aí. Cuidado com as questões negativas, né? Eu sempre falo aqui, a pressa é inimiga da perfeição, meu. Se você tem lá 3 horas e 30 para fazer a prova, se tu tem 4 horas para fazer a prova, meu, reserva aquelas 4 horas para sua prova, esquece do mundo, esquece do filho, esquece do marido, esquece de tudo, meu, se concentra ali, é 4 horas da minha vida, é uma entrevista de emprego, eu tô ali, só que não tem a pessoa do outro lado, né, tem a prova ali, aquela prova que, olha, responde aqui essas perguntas, se você acertar lá 80%, 85%, você está aprovado, você vai trabalhar conosco, né, então é isso, tá? Então, vamos lá, o que está incorreto aí? Vamos ler aqui de novo as competências, sempre, a BNCC vai bater nessa tecla de competências, áreas do conhecimento, tá? A questão lá das competências da educação infantil, né, e do ensino fundamental, vai bater nessa tecla, tá, gente? Vamos lá, então. Dentre as competências gerais da BNCC, encontra-se a utilização de tecnologias digitais, de informação, que são os TICs, né? De forma ética e crítica nas práticas do cotidiano, dentre outros, produzir conhecimentos e resolver problemas, né? Perfeito. Tá? Perfeito. Tá? Vamos lá, letra B. A BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios, né, e valores da educação respaldados pela LDB, pelas DCNs e pela Constituição Federal, né, que a BNCC e os currículos se identificam na comunhão de princípios, né, perfeito, né.
nessa comunhão aí. Respaldados pela LDB, pelo DCN e pela Constituição, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos continuar aqui. O compromisso com a educação integral na BNCC está articulado com a construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses dos alunos, assim como com os desafios da sociedade contemporânea. Sim, né, a gente tem aí desafios da nossa sociedade aí contemporânea, sim, aprendizagens sintonizadas, né, esse compromisso com a educação integral na BNCC também, tá? Então, aí é importante, ok? Mas, professor, é incorreto, tá? Então, a gente está achando aqui só positivo, né? A gente tem que achar o quê? Alternativa lá, negativa, tá bom? Vamos lá, então, vamos continuar aqui. A BNCC não é currículo, é um ponto de partida para a construção desse em todo o país, adequado aos diferentes contextos, né? Olha, caramba, e agora, né? Pô, a BNCC não é currículo, né? Mas não é base nacional comum curricular? É uma base nacional comum curricular, né? É uma base, tá? Por exemplo, a gente tem lá, a gente tem a pirâmide, né? A pirâmide, o chão dela é o quê? É a base, né? Mas não é a pirâmide, entendeu? Então, vamos deixar essa de stand-by, vamos resolver a outra, tá? Vamos lá. O ensino fundamental, o examinador sempre deixa aí uma pulga atrás da orelha, né? Caramba, será que é essa? Já para responder, será que não é? Então, vamos analisar sempre a outra, tá? É igual, nós temos que ouvir as duas partes, né? Não é ouvir uma parte e tomar a decisão. Não é ouvir uma parte e tomar a decisão, tá? No caso aqui, vamos ler a letra D, tá? O ensino fundamental está estruturado em 6 áreas do conhecimento. 6 áreas do conhecimento. Eu falei para vocês aqui no começo da aula, né? São 5 áreas do conhecimento. 5, tá? São 5. Não são 6, não são 4, são 5. É para escrever essa no caderno aí. 5 áreas, para não errar, tá? 5 áreas do conhecimento. Incluindo-se aí os componentes curriculares que se objetivam o desenvolvimento das aprendizagens essenciais na educação integral. Achei a palavra. Pronto. Então, eu não preciso esquentar a cabeça se a BNCC não é currículo, mas aqui está afirmando que a BNCC não é currículo, então agora você já está sabendo, né, já está sabendo agora que a BNCC não é currículo, é apenas o quê? Um ponto de partida para a construção desse em todo o país, né, então a gente põe aqui, um ponto de partida para a construção, tá? Adequado aos diferentes contextos, né? A gente tem diferentes contextos, ok? Então, já sabe que a BNCC não é currículo. Então, já aprendeu essa hoje, ok? Então, são 5 áreas do conhecimento, não são 6. Tudo bem? Beleza? Então, eu vou encerrando hoje aqui a 18. Eu iria comentar a 19, a 20, a 21, mas vamos ficar por aqui.
já tem bastante conteúdo aí, né? Quase uma hora de aula. Então, a gente resolveu aqui várias questões. Vocês viram que não é nenhuma complexidade as questões de concurso. Vocês têm que saber os pontos principais. Igual falaram aqui, nossa, que esse autor eu não estou entendendo. Leia o sumário do livro. Às vezes, os examinadores fazem perguntas de um título que está relacionado ao outro capítulo, e não o capítulo devido do livro, tá? Às vezes ele pergunta lá se esse capítulo faz parte do livro, se aquela citação faz parte do título, porque quando a gente fala em legislação, quando nós falamos em legislação, nós falamos o quê? Primeiro, título, depois capítulo, depois seção. Isso na legislação educacional, na legislação, título, capítulo, seção, tá? Quando é livro, os livros dos autores, os livros, né, o Vygotsky lá, o Pensamento e Linguagem, né, livros. Primeiro vem o quê? Capítulo, depois título, e depois subtítulos. E aí nós temos as citações. Em concurso público cai muito as citações, tá? Então vocês não precisam nem falar o que é uma citação, né? Vocês aí fizeram TCCs, né? Fizeram TCC, sabem bem o que é uma citação. Então, vai lá no Dica do Professor, tem lá o método Scan e Skin, né, a leitura dinâmica, faz aquele sobrevoo no livro, leia os títulos, leia o subtítulo, leia as citações só. Você também pode ler a primeira página do capítulo e a última página do capítulo. Então, tem várias formas de vocês estudarem, de ler um livro. Não é a leitura, linha por linha, não é isso, tá? É você fazer um voo, que nem uma águia, né? Fazer um voo no livro. Você pesquisar, igual na faculdade eu lia muito o quê? Leiam os gráficos, leiam as tabelas, né? É que a minha área já era matemática, né, administração, mas eu lia o quê? Um livro. Quando eu leio um livro, eu vou nas tabelas, eu vou nos gráficos, o que me desperta a curiosidade, entendeu? Não é um livro de romance, você tem que ficar lendo parágrafo por parágrafo, linha por linha, não. Você tem que ler os assuntos, né, as citações, tem que ler os títulos, tem que ler os capítulos, tá bom? Então, é isso.